Graça e paz, irmãos. Esta é a parte 2 do estudo de Gog e Magog. Caso você não seja inscrito no canal, por favor, inscreva-se. Deixe o seu like e compartilhe os estudos para que mais vidas possam ser edificadas em Cristo Jesus, nosso Senhor. Se você também não assistiu ao primeiro estudo, eu gostaria de pedir que você voltasse à parte 1, porque será muito importante você assistir a parte 1 primeiro, para que você possa ter uma melhor conexão do assunto e daquilo que nós estamos falando. Então, vamos começar essa parte 2 lendo Ezequiel 38, do versículo 4 ao 9. Vamos repetir essa leitura que diz assim: Far-te-ei que volvas, porei anzóis no teu queixo, e te levarei a ti e todo o teu exército, cavalos e cavaleiros, todos vestidos de armamento completo. Grande multidão, com pavês e escudo, empunhando todos a espada, persas e etíopes, e Pute com eles, todos com escudo e capacete, Gomer e todas as suas tropas, a casa de Togarma do lado do norte e todas as suas tropas, muitos povos contigo. Prepara-te, sim, dispõe-te tu e a tua e toda a multidão do teu povo que se reuniu a ti. Serve-lhe de guarda. Depois de muitos dias serás visitado. No fim dos anos virás à terra que se recuperou da espada, ao povo que se congregou dentre muitos povos sobre os montes de Israel, que sempre estavam desolados. Este povo foi tirado de entre os povos, e todos eles habitarão seguramente. Então virás como tempestade, far-te-ás como nuvem que cobre a terra, tu e todas as tuas tropas, e muitos povos contigo. Então, recapitulando, irmãos, aqui está falando de Gog e das nações que se reúnem a ele, e que ele vem da terra de Magog, e que ele é príncipe cabeça de Meseque e Tubal. Quando nós pegamos o nome Magog, o território atual de Magog, faz referência à Turquia e o Irã, por causa que o território de Magog ele ficava entre a Capadócia e a Média, e o território da Capadócia e da Média ele pega entre a Turquia e o Irã atualmente. Meseque está atualmente localizado na fronteira entre a Armênia e a Geórgia. Tubal, localizado na Ásia Menor, na região da Capadócia, que é a atual Turquia. A Pérsia, nós podemos falar um pouco mais sobre ela, porque quando falamos somente do território da Pérsia, esse território pertence ao atual Irã. Só que na leitura nós não vemos que fala Pérsia, mas fala persas, como se fosse uma referência ao Império Persa. E esse Império Persa, ele ocupou um trecho que pega entre a Índia,
Babilônia, que é o atual Iraque, Turquia, Egito, Palestina, Líbano, Síria, Trácia, que atualmente é a Grécia, Turquia e Bulgária, se estendeu também por porções da Europa e da África e por toda a Ásia Ocidental. Então veja que o Império Persa ele pegou um território muito grande. Tanto é que na pesquisa que eu fiz não apareceu todos os países. Apareceu a referência do jeito que está escrito aqui. Então veja que são muitos povos. Também fala da Etiópia, também fala de Puti, que está localizado no norte da África, que seria a atual Líbia. Gomer, os descendentes de Gomer também são muitos, porque os descendentes de Gomer nós temos os cimérios e os celtas. Os cimérios, eles são a atual Rússia e Ucrânia. E o território dos celtas, eles pegam atualmente Inglaterra, Escócia, Irlanda, País de Gales, Espanha, França, Alemanha, Bélgica, Holanda, Dinamarca, Áustria, República Tcheca, Eslováquia e outros países da Europa Central cujo nome não foram citados porque estava escrito etc. Provavelmente ali Portugal, Itália, entre outros. Eu não sei se a Itália fica na parte central da Europa, mas são muitos territórios. Togarma se refere à atual Armênia. Seba e Dedã, que eu não fiz a leitura porque estava mais abaixo, está localizado no sul da Arábia. E Tarsis também, que é falado, é um porto localizado entre a Espanha e o Chipre. Quando nós vemos todas essas referências territoriais, nós podemos ver que Gog e Magog está apontando para o mundo atual os 4 cantos da Terra. Porque pegam territórios da Ásia, Europa, Oriente Médio, pegam da Europa, nós vamos ter países que colonizaram o continente americano, como a Inglaterra, Portugal, Espanha. E nisso nós vamos vendo que a descendência que está sendo citada ali nestes nomes, porque aqui são todos nomes de pessoas. Se você pegar a Bíblia, você vai ver que são os descendentes de Sem, Cã e Jafé. E nós quando pegamos essa referência de Sem, Cã e Jafé e vemos como que eles se espalharam pelo mundo, nós vemos que Gog e Magog apresenta sim o mundo de hoje, apresenta sim os 4 cantos da terra. Então quando diz que Gog ele reúne esses povos com ele, por aí você já consegue ter uma noção de tamanha multidão que vai se juntar ao anticristo. Por aí você já consegue ter uma noção do exército inumerável que vai se reunir com ele. E podemos ver que
que muitos desses países atualmente eles são dominados pelo islamismo. Por exemplo, a França já é um país quase que completamente islâmico. Nós podemos ver que ali pega no Oriente Médio, Egito, Líbano, Turquia, Irã, Iraque, todos países que eles são de domínio islâmico. E tem algo que é muito interessante nisso, porque nós vemos que esse estudo de Gog e Magog ele vai trazer para nós uma referência também sobre a besta do Apocalipse. As duas bestas, elas aparecem em Gog e Magog. Nós vemos em Gog e Magog a reconstrução da Torre de Babel, porque a construção da Torre de Babel seriam todos os povos viverem unidos em um só lugar, partilhando de um só governo, de um só sistema. E quando nós vemos que Gog e Magog se refere aos 4 cantos da terra, nós vemos exatamente isso no mundo. Porque nós temos hoje a ONU. A ONU seria a Organização das Nações Unidas. A ONU não está completa porque ela tem 5 países que estão ali que dominam o mundo. Que esses 5 países são Estados Unidos, Reino Unido, França, Rússia e China. E a China, ela faz parte aqui na história. Até porque a China ela tem um papel fundamental porque ela está sendo a pioneira em tudo que se trata de tecnologia. E quando nós vemos falando sobre a besta em Apocalipse 13, diz que é feita uma imagem à besta, os homens fazem esta imagem e esta imagem fala e faz morrer todos aqueles que não aceitam a marca da besta. Então, quem faz morrer é a imagem da besta. Ela é quem localiza as pessoas que não têm a marca e ela vai mandar matar aqueles que não aceitarem esse sistema. Só que o aceitar esse sistema não se trata também somente de receber uma marca na mão ou na fronte. Porque a pessoa também ela precisa concordar com esse sistema. Precisa concordar com a morte dos justos. Precisa concordar com a perseguição ao povo de Deus. Nisso a pessoa vai fazer alianças com demônios. E isso está escrito que tocando a 6ª trombeta, que é o segundo ai, os homens eles vão sofrer horrivelmente, aqueles que não têm o selo de Deus, e esses homens, mesmo com tamanho sofrimento, eles vão blasfemar de Deus e vão continuar adorando demônios e cultuando imagens de escultura, de ouro, de prata, de pedra, de madeira. Então veja que a mente dessas pessoas estarão completamente corrompidas. É por isso que pais que tiverem filhos cristãos e esses pais aceitarem a marca,
eles entregarão os próprios filhos à morte. Assim também como filhos que tiverem pais cristãos e esses filhos aceitarem a marca e os pais não, eles entregarão os próprios pais à morte. Então vê que não é somente uma questão de colocar algo na mão ou na testa, mas sim se trata de, com o próprio coração, você aceitar aquilo e fazer uma aliança com o anticristo e acabar fazendo uma aliança com demônios. Então, é um sistema que está sendo construído ainda. Na China, nós já vemos esse sistema atuando de uma forma muito forte, porque tem câmeras espalhadas por todo lado. E essas câmeras, elas fazem reconhecimento facial. Se a pessoa é procurada pela polícia, só de uma câmera filmar esta pessoa, ali já é enviado a polícia atrás daquela pessoa. Se a pessoa ela não está andando de acordo com a vontade do governo chinês, então somente da pessoa ser pego pela câmera de reconhecimento facial, esta pessoa, a polícia já vai ser mandada atrás dela. E eles têm um sistema de pontuação aonde, se a pessoa ela não andar de acordo com o governo, ela vai perdendo pontos, e dependendo da qualificação que essa pessoa estiver com os pontos que ela está perdendo, ela chega num ponto que ela não consegue comprar nenhuma passagem de trem mais. Então há uma vigilância muito grande. Eu esqueci quantas câmeras que estão espalhadas pelo país, e iriam colocar mais câmeras ainda, porque eles querem cobrir todo o país, eles querem vigiar as pessoas em tudo, até mesmo em banheiros públicos. E você pode pesquisar, não precisa ficar somente com as minhas palavras, não. E esse sistema que está sendo criado, ele está sendo criado para que o governo tenha controle das pessoas. Quem anda de acordo com a vontade do governo, esta pessoa ganha pontos. Quem não anda de acordo com a vontade do governo, essa pessoa perde pontos, perde privilégios, ela pode perder até mesmo diplomas que ela conseguiu estudando. Um médico que, dependendo da falta que ele cometer contra o governo, ele pode perder o seu título de médico. Então vê, isso é uma preparação para o sistema da besta. Por isso que a China ela tem um papel fundamental. E pode ver que o símbolo da China é um grande dragão vermelho. Lá em Apocalipse 12 você vai ter um grande dragão vermelho com 7 cabeças e 10 chifres. Isso não quer dizer que o anticristo vem da China, mas a China ela vai ter um papel fundamental ali. A Rússia também vai ter um papel fundamental. Porém, o caminho, igual foi mostrado no vídeo anterior, o anticristo ele vem do Iraque e estabelece o seu trono na Turquia. Porque nós temos duas bestas, uma que se levanta do mar. Essa besta que se levanta do mar, tem estudo no canal sobre ela, e você pode assistir o estudo para ter uma explicação mais detalhada sobre ela. Vou deixar na descrição desse vídeo também. O mar na Bíblia
como vai estar escrito em Apocalipse 17, representa povos, línguas, multidões e nações. Então essa besta que se levanta do mar, ela está representando nações. E os 10 chifres sobre ela são 10 reis que representam essas nações. Lembra que eu estava falando da Organização das Nações Unidas? São países que vão representar a união das nações. Nós temos 5 países que já são fixos e que eles têm autoridade total na ONU. Para que se tenha 10 reis, faltam apenas mais 5 países para se fixarem. Então vê que uma parte do caminho já está encaminhada, podemos dizer assim. Uma parte do caminho já se foi. É como se a 7ª cabeça da besta estivesse saindo do mar e começando a aparecer a 7ª cabeça. Por isso que nós temos 5 países que representariam 5 reis que têm ali o governo sobre o mundo. Porque fora estes 5 países vai ter outros 15. Só que esses outros 15 eles podem dar apenas a opinião. Outros 15 não, outros 10 países. Mas eles podem apenas dar a sua opinião. Eles não têm poder de voto e veto como esses 5. De modo que, como que atualmente a ONU funciona? Se 14, tem 15 países no total, contando com os 5 que já tem. Então, se 14 países votarem a favor de uma coisa, mas se a China, por exemplo, ou se os Estados Unidos votar contra, não é feito porque esses países fixos têm poder de voto e de veto. Tem justiça numa votação assim? Não tem. Porém, é assim que atualmente funciona. Então a ONU está precisando de uma reforma. E nessa reforma que será feita na ONU, eu acredito que vai se estabelecer esses 10 países, esses 10 reis, que eles darão a sua autoridade à besta. Então, a besta ela representa povos, línguas, multidões e nações. E os 10 chifres são 10 reis que representam essas nações. 5 representando o Oriente e 5 representando o Ocidente, como as 2 pernas da estátua, com os seus 10 dedos nos pés da estátua. Uma perna representando o Ocidente e outra o Oriente. Assim também os 10 chifres. Veja, 10 dedos, 10 chifres. Ocidente e Oriente, representando ali o mundo. Mundo esse que é apresentado em Gog e Magog. E ali nós vamos ter uma besta que se levanta da terra. E essa besta que se levanta da terra, ela é conhecida como falso profeta, que ela opera sinais e prodígios. Quando nós falamos de se levantar do mar, falamos de povos, línguas e nações. Mas quando falamos de se levantar da terra, é se referindo à terra da promessa feita a Abraão. Então ali vai ter os países árabes que vão estar ocupando parte dessa terra. Vai ter ali a nação de Israel. E como nós vimos no profeta Naum, ele se levanta de Nínive, que é o atual Iraque.
e estabelece o seu trono na Turquia, países do Oriente Médio. Então vê, se levanta da terra, e a terra se refere ao Oriente Médio. Paulo, em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, no versículo 9, ele vai dizer assim, que a aparição do anticristo é segundo a eficácia de Satanás, com sinais e prodígios da mentira. Quando fala sinais e prodígios da mentira, não quer dizer que os sinais e prodígios que ele vão operar são coisas falsas, são ilusões criadas. Não quer dizer isso. Mas sinais e prodígios da mentira é por causa da eficácia de quem está operando nele, que é Satanás, o pai da mentira. E aí nós vemos que a aparição do anticristo é com sinais e prodígios, segundo a eficácia de Satanás. E nós vemos lá em Apocalipse 13 que a besta que se levanta da terra, ela opera sinais e prodígios, de modo que até fogo faz descer do céu. E ela opera sinais e prodígios porque ela recebe a autoridade da primeira besta. A primeira besta, que é a que se levanta do mar, ela recebe a autoridade e o trono de Satanás. E nós vemos que a segunda vai receber essa autoridade da primeira, porque os 10 reis eles entregam essa autoridade para o anticristo. Então, quando nós fazemos essa ligação, nós vemos o quê? Que as duas bestas, elas representam povos, línguas e nações, e o anticristo, que é representado no falso profeta. E tem pessoas que vai dizer, mas não faz sentido. Faz sentido quando você conhece também profecias do islamismo que fala sobre o Mahdi, que vai estabelecer o islamismo no mundo por 7 anos. Ou seja, a profecia que para nós representa ali o anticristo, para eles representa o salvador deles, o guia deles. Então vê que tem essa conexão. Então, irmãos, nós podemos ver pela palavra de Deus Gog e Magog. Vemos o anticristo e vemos as nações e os reinos que se ajuntam com ele. Nações e reinos dos 4 cantos da terra. A reconstrução da Torre de Babel, porque é um sistema que vai ser criado unindo as nações, de modo que tenha um único sistema, uma única moeda, um único governo, assim como queria ser feito na Torre de Babel. Então, a reconstrução da Torre de Babel. Nós vemos tudo isso apontando para os últimos dias. Então, Gog e Magog é um estudo extraordinário que nos mostra também a questão das duas bestas, que a que sai do mar são os povos que se reúnem ao anticristo e a que sobe da terra é o próprio anticristo. E a aparência dela já nos remete a isso, porque ela tem chifres como de cordeiro, mas fala como dragão. Ou seja, a aparência de cordeiro. Cordeiro é quem? Cristo. Mas fala como dragão, Satanás. Então, irmãos, o anticristo ele é o oposto de Cristo. E Cristo foi também chamado de profeta.
Então não é muito que o anticristo seja chamado de falso profeta. Nós vamos terminar esse estudo por aqui. Talvez tenha uma parte 3 com a leitura de textos para detalhar melhor essa questão das duas bestas. Mas por enquanto fica nesses 2 estudos. Que Deus abençoe a todos, que fiquem todos na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E se você não é inscrito no canal, por favor, inscreva-se. Deixe o seu like e compartilhe os estudos para que mais vidas possam ser edificadas em Cristo Jesus, nosso Senhor. Deus abençoe a todos e amém.